Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A degradação da atividade económica é um facto que agrava cada vez mais a estabilidade de Portugal. Após 2 anos de governação PSD-CDS-PP, o desemprego é o pior indicador registado da economia portuguesa. Durante os 2 anos de governação PSD-CDS-PP, foram várias as oscilações constatadas em diversos fatores da economia portuguesa. Dentro dos vários fatores económicos, destaca-se o aumento da taxa de desemprego de 13% para quase 19%, verificando-se a respectiva degradação da atividade económica. Com o declínio da economia em Portugal, foram tomadas medidas de ajuda externa. O Fundo Monetário Internacional e Bruxelas foram a ajuda financeira a que Portugal recorreu, uma vez que o financiamento da República caminhava para uma degradação económica. Comparando os diferentes anos em questão, no final de 2010, antes da chegada da assistência financeira, o Produto Interno Bruto cresceu 1,9%, fruto de gastos em excesso do setor público. Já em 2012, depois da ação da Troika em Portugal, a economia sofreu uma recessão de 3,2%, o segundo pior resultado da história da economia portuguesa. O indicador de desemprego é o mais afetado de toda a atividade económica. Em 2010, o Instituto Nacional de Estatística apresentou dados que apontavam para uma taxa de desemprego que rondava os 11,1% no último trimestre do ano, o que se traduziu numa taxa de desemprego entre os jovens de 22,4%. Já no ano 2012, no quarto trimestre, o desemprego chegou aos 16,9%, algo inesperado, uma vez que se previa uma média de 13% no início do programa. O desemprego jovem atingiu mesmo os 37,7%. Referente já a este ano, o INE constatou um aumento da taxa trimestral para os 17,7% e do desemprego entre os jovens para os 42,1%. No que toca às receitas e às despesas, em 2010 Portugal apresentou um déficit orçamental de 8,8% do PIB, um dos valores mais altos de sempre, apesar de apresentar uma redução face ao ano anterior. No ano 2012, segundo a Eurostat, o déficit excessivo foi de 6,4%, ainda assim salvo pela venda e concessão da ANA Aeroportos, mais o número que derrapa face ao previsto pela Troika e pelo Governo, que tinham como meta os 5%. Este ano, o acordo com a Troika é de 5,5%, mas o número não merece o apoio da OCDE, que aponta para um déficit de 6,4% do PIB. A dívida pública fechou o ano de 2010 nos 93,5%. Em 2012 atingiu os 123,7% do PIB, um aumento de 30,2 pontos percentuais em 2 anos. Já para este ano, é esperado que a dívida pública chegue aos 122,4%, embora a OCDE discorde e aumente o valor para os 127%. Os empréstimos às famílias são também um fator que não passa ao lado da degradação da economia. Segundo os dados do Banco de Portugal, a economia tem estado em contração no que toca ao financiamento da banca, apresentado uma queda de mais de 20 mil milhões de euros para 237.682 milhões de euros entre abril de 2011 e março de 2013. A maior redução registada foi no crédito à habitação, sendo as empresas as que mais empréstimos têm em declínio. A crise não é motivo para nos alimentarmos de forma pouco saudável. Quem o diz é a Associação Portuguesa de Nutricionistas, para quem é possível comer bem e barato. Em tempo de dificuldades económicas, uma das maiores preocupações para os portugueses é ter dinheiro para as necessidades básicas, como a alimentação. Os nutricionistas encaram até a crise como uma oportunidade para nos alimentarmos de forma saudável. Comer bem e barato é possível. Se eu procurar o que é mais barato e o mais barato for uma boa solução e for confeccionado de uma forma correta, não se passa nada de mal, não é? E achamos que para darmos à nossa família e para nós próprios o desejável é uma grande quantidade de peixe, uma grande quantidade de carne. Isso não é verdade, não é? Nós com uma quantidade à volta de 100 gramas, portanto olhamos para a palma da nossa mão e portanto uma quantidade pequena é mais do que suficiente. Há 2 anos, a Associação Portuguesa de Nutricionistas, sediada no Porto, arrancou com uma campanha inspirada no mote "Ter um dia alimentar equilibrado por apenas 5 euros". Em 2011, e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a associação lançou ainda o guia alimentar "Comer bem é mais barato". Foram pensadas 7 emendas por apenas 1 euro cada, compostas por sopa, prato de comida e uma peça de fruta.
O foco do 1 euro é só para conseguirmos, de uma maneira simples, transmitir a mensagem que é possível desenhar este almoço ou jantar por um valor que é um valor bastante razoável. Numa época em que o dinheiro é cada vez mais escasso e as pessoas têm uma vida muito ocupada, existe uma maior tendência para ingerir fritos, salgados e a conhecida fast food. No entanto, depois de um dia cheio de trabalho e stress, pode-se fazer em menos de meia hora uma boa refeição. Tudo passa por saber organizar os diferentes momentos alimentares. Em alimentação, a palavra de ordem é preparar e não reparar, não é? E o preparar serve para tudo, portanto, eu devo antecipar completamente tudo o que são os acontecimentos em termos alimentares. Se eu chego a casa em cima da hora do jantar e não tenho nada preparado, pode se tornar mais complicado. Se eu antecipar e tiver já uma sopa feita, com certeza que o resto é fácil. Enquanto eu estou a aquecer uma sopa, eu posso com certeza grelhar uma febra ou grelhar um carapau, não é? E cozer uma batata e acompanhar com uma salada. E com mais ou menos dinheiro, os especialistas dizem que os portugueses comem mal, sendo que o excesso de peso, as doenças cardiovasculares e cancerígenas resultam de uma baixa cultura alimentar. Mas é preciso explicar às pessoas que têm que aumentar a sua literacia em termos de alimentação, portanto, perceber como é que devem comer. Ovos, enlatados e peixes, como o carapau e a cavala, são alimentos cada vez mais procurados de acordo com informações do Grupo Jerónimo Martins. São produtos bons e baratos, explicam os nutricionistas. Importa, sim, saber confeccioná-los com tempo, que também é dinheiro, e sempre com equilíbrio. Seguimos agora com a atualidade regional. Os autarcas de Gaia, Vila do Conde e Viana do Castelo e o presidente da Comunidade Intermunicipal de Aveiro defenderam ontem que o próximo quadro comunitário de apoio necessita de uma gestão regionalizada de fundos, proporcionando a sua rentabilização. Durante um debate sobre a região norte e a Europa, Luís Filipe Menezes defendeu que tem que existir uma luta para que as verbas e os instrumentos do próximo quadro de referência ao Estratégico Nacional 2014-2020 sejam distribuídos de forma equitativa. No debate foi mesmo lembrado que o norte e o centro de Portugal ficaram com cerca de 30% na repartição dos fundos per capita em relação à Grande Lisboa nos últimos quadros comunitários. Vila Nova de Gaia é o local escolhido para a campanha Dê Sangue do Dia Mundial do Dador de Sangue, que se realizará no próximo 14 de junho. No âmbito da Semana do Dador, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho vai dedicar-se inteiramente a esta causa. Os dias 12 e 13 de junho serão destinados ao gesto de dar sangue. Uma equipa do Serviço de Imunohemoterapia estará das 9 às 17 horas na Unidade 2 do Centro Hospitalar, perto da Câmara Municipal. A unidade contará com um posto de colheitas, o que permitirá a facilidade da dádiva a todos os cidadãos do centro de Gaia. A nova série de notas do euro, série Europa, encontra-se em circulação há mais de um mês. Com as novas características de segurança, ainda não trouxeram qualquer regalia para os nortenhos. As notas não são aceites nas máquinas instaladas nas estações de metro do Porto. Segundo a empresa de transportes intermodais do Porto, este problema encontra-se sem data prevista para uma efetiva solução. Os viajantes têm optado por carregar os andantes nas lojas ou nas próprias máquinas, pagam com multibanco ou com notas de valor superior. O Banco de Portugal rematou a responsabilidade para os fornecedores de equipamentos, afirmando que é da sua responsabilidade a atualização do software que irá permitir o uso das novas notas. De 6 a 14 de julho, Vila do Conde vai receber a 21ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens no Teatro Municipal. Com cerca de 3.000 filmes disponíveis em competição, o responsável pela organização do festival refere que este número atesta o reconhecimento pelo festival um pouco por todo o mundo. O festival terá a duração de 9 dias e contará com um total de 80 sessões. É através da transmissão de imagens que a organização sublinha que o festival continua a resistir e de boa saúde em relação àquilo que têm sido, nos últimos tempos, as políticas culturais e os efeitos colaterais da crise em Portugal.
A Junta de Freguesia de Santa Marinha levou os seus alunos a visitarem o Centro Histórico de Gaia, uma iniciativa que decorre anualmente e que tem como pontos de referência o Convento de Corpus Christi, as Caves do Vinho do Porto e o Mosteiro da Serra do Pilar. A Junta de Freguesia de Santa Marinha proporcionou um dia único aos alunos do 3º ano das escolas da freguesia. Logo pela manhã, os alunos das escolas da Praia e do Marco foram contemplados com uma visita ao Convento de Corpus Christi, às Caves do Vinho do Porto, ao Mosteiro da Serra do Pilar, entre muitos outros pontos históricos. Para o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Leite, esta é uma iniciativa que há 12 anos faz parte do plano de educação das escolas de Santa Marinha. Enquadra-se numa aula pedagógica que nós entendemos que ser de grande interesse para a educação e de grande interesse também para a freguesia. Santa Marinha tem um centro histórico rico em património e beleza natural, com paisagens para o Rio Douro que podem ser vistas e contempladas através de uma viagem no teleférico entre o cais da cidade de Gaia e o tabuleiro superior da Ponte de Dom Luís. Este foi um dos pontos mais apreciados. Ei, não vem aí a professora! Olha, ali! É um visto, olha para trás! Pois é! Santa Marinha tem um centro histórico digno de ser conhecido pelos jovens. Esta visita de estudo é uma mais-valia para os alunos, na medida em que incute nas crianças o valor patrimonial de uma forma mais benéfica e interessada. Estas aulas fazem aquilo que nós demoramos muito mais tempo a fazer dentro da sala de aula, porque deixa muito mais recordações nos meninos e é vivido, por isso eles vão se lembrar sempre do que aprenderam hoje, de certeza. Na passagem pelo quartel, o comandante mostrou a sua satisfação em receber os alunos. É para nós uma satisfação podermos receber os jovens da Junta de Freguesia de Santa Marinha e poder proporcionar uma visita às nossas instalações e conviver com eles e mostrar aquilo que nós fazemos aqui diariamente. A visita terminou com a habitual fotografia de grupo junto ao monumento de homenagem aos militares falecidos em defesa da pátria. É caso para dizer, para o ano há mais. 50 anos a ligar o norte e o sul do país é a função que cumpre a Ponte da Rábida. Depois de meio século a servir de ligação, a ponte é agora considerada monumento nacional. No seu aniversário de precisamente meio século, a Ponte da Rábida foi classificada Monumento Nacional pelo Conselho de Ministros. O projeto de Edgar Cardoso foi aprovado em 1955, os trabalhos começaram em 57 e a ponte foi inaugurada em 1963, a 22 de junho. Com um custo de cerca de 240 mil contos, a moeda da altura, a segunda ponte a fazer a ligação entre o Porto e Vila Nova de Gaia, construída com 20 mil toneladas de cimento, estava erguida a segunda travessia rodoviária sobre o Douro, uma ponte que desenvolveu o distrito do Porto para todo o país, já que ela liga o norte e o sul de Portugal. A Ponte da Rábida une pessoas e cidades há 50 anos, permitindo um olhar sobre todo o Douro, sem qualquer custo. É agora classificada como Monumento Nacional. Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. António, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Segundo o Diário de Notícias, este governo de coligação já nomeou mais de 4 mil pessoas para gabinetes ministeriais, grupos de trabalhos e comissões, e cargos dirigentes da função pública. São os chamados Jobs for the Boys ou esta é gente realmente necessária e de confiança deste Executivo? Não é gente necessária. Eu pensei, quando este governo entrou em funções, pensei que ia acabar com isso. Porque os governos anteriores, nomeadamente o governo de Sócrates, foi muito criticado por ter feito o que está a fazer. É o tal sistema, eu posso lhe atribuir um nome mais feio, mas isto é uma gamela, em que tem combustão dentro da gamela e ela vai funcionando. E era desnecessário termos chegado, ou pelo menos este governo ter feito o que o anterior fez. Isto contribui para a descredibilização da democracia e dos políticos.
é o resultado que se tira destas nomeações. Mas Pedro Passos Coelho era contra, pelo menos, esse sistema do Job for the Boys. Ele, antes mesmo de ser eleito, disse que bastaria 1 ou 2 pessoas de confiança, 2 ou 3 secretárias, ou seja, um número de 5 pessoas. Eu não encontro diferença nenhuma no PSD e no PS, nenhuma. Portanto, o PSD, quando está na oposição, fala para o povo ou para os cidadãos e critica tudo aquilo que o PS faz. Quando o PS está na oposição, faz exatamente a mesma coisa. Mas, na gamela, eles são todos iguais. Ainda a semana passada, Passos Coelho nomeou uma nova direção para a Caixa Geral de Depósitos e ex-ministros do partido, do governo de Sócrates. Portanto, por aí se vê que quando os partidos estão na oposição têm um discurso para a população e quando tanto um como o outro, que são os partidos que têm alternado o poder desde o 25 de Abril, mas tanto um como o outro fazem precisamente as mesmas asneiras. Isto até mesmo para as pessoas, para a geração mais jovem, eu pelo menos aquilo que ouço na rua é que já ninguém acredita nos políticos. E se isto continuar ainda irá ficar a situação muito mais complicada para os políticos. Eu acho que em Portugal os 2 maiores partidos deviam se entender numa situação em que nós estamos a atravessar. Não se entendem. É incrível como é que o ex-presidente da República, o Dr. Mário Soares, vem para a praça pública dizer aquelas coisas quando ele passou pelo mesmo problema, quando foi primeiro-ministro. Ele teve exatamente o mesmo problema. É como eu estou desacreditado da política. Eu acho que para a Assembleia da República, portanto, há um sistema fechado entre os partidos, entre as intersindicais, portanto, há muitas pessoas que não sabem que os contribuintes contribuem, creio, com 35 milhões de euros anuais para as 2 centrais sindicais portuguesas, a Intersindical e a UGT, e assim, tem que se partir o sistema a meio. Provavelmente alterar a Constituição. E esse partido do sistema não seria com a tão falada reforma do Estado? Onde é que fica a reforma do Estado e esta necessidade de contenção de despesa com estas 4.463 contratações? Repare, é que os contribuintes financiam os partidos políticos. Para essa reforma do Estado teria que passar por uma reforma política também. Portanto, a reforma do Estado é uma reforma que irá no sentido de reduzir gastos à máquina do Estado. Cortar despesa, às tais gorduras mas não é com essa nomeação de 4.400 jobs que a máquina que vai diminuir a despesa. Não acredito nisso. Mas se amanhã houver eleições, iremos assistir ao mesmo problema. Portanto, isto tem que acabar. O sistema político em Portugal tem que mudar. Enquanto não mudar, assistimos ao aumento da dívida pública de 90% para 100%, de 100% para 120%, e está projetado para o final deste ano para 130%. Bem, e ainda bem que fala da dívida, porque esse é o nosso segundo tema. O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou hoje que Portugal tem de cumprir as metas orçamentais para impedir que a dívida pública atinja níveis insustentáveis. Esta palavra, insustentável, quando é que será que uma dívida de uma nação fica de facto neste plano do insustentável? Na minha opinião... Estamos já com 123,7 só em 2012. Pode chegar até aos 130. Portanto, 2013. A partir de que valor é que... Na minha opinião, a partir dos 60% que está estipulado no Tratado de Maastricht, já começa a ser perigoso para qualquer país. Agora, as dívidas públicas não são todas iguais. A portuguesa não é igual à espanhola, a espanhola não é igual à italiana, a italiana não é igual à americana e a americana não é igual à japonesa. São todos os criadores são diferentes. Mesmo assim, até aos 90%, na minha opinião, o país ainda consegue aguentar. Mas repare que Portugal foi atacado pelos mercados a partir dos 90%, mais ou menos.
E a partir daí não mais baixou, pelo contrário. A partir contrário. daí nunca mais baixou porque, portanto, é assim, pode-se dizer que a partir até aos 120 ou até aos 150 que o país suporta, não é verdade. Não suporta a partir dos 60%. E tanto não suportou que ela cresceu, nos últimos 5 anos, a dívida pública cresceu 50%. Já cresceu 60%. Como é que é possível? E como é que é possível? Os Abril, portugueses perguntam-se como é que é possível crescer mesmo com medidas de austeridade tão severas que estão impostas ao nosso país, desde a ajuda e assistência financeira. Um dos fatores da dívida crescer são as medidas de austeridade. Porque para se pagar uma dívida, ela já está insustentável, para se pagar uma dívida, a dívida não é para ser paga toda de uma vez. O ex-primeiro-ministro Sócrates, quando disse que a dívida nunca era para ser paga, ele em parte tem alguma razão, porque a dívida vai-se perpetuando nova dívida. Mas também não pode aumentar, como ele fez. Ele é um dos principais responsáveis da situação em que o país se encontra. Porque no período em que ele governou, 2007, creio eu, a 2012, a dívida pública cresceu cerca de 40%. Portanto, ele é um dos principais responsáveis. Agora, se o país não cresce... Ele esteve até 2011, não até 2012. Ele esteve até 2011, mas creio que entrou em 2005. 2005, 2005. Exatamente. E se o país não crescer, que é o que acontece a Portugal, não há... Nós temos o outro Ministério, que é o Ministério dos Juros, da Dívida Pública, que consomem tanto como o Ministério da Defesa não, da Educação ou da Saúde, que é o Ministério... Porque há juros para pagar. Porque há juros para pagar. Mas acha que o país pode chegar a uma situação de facto de incumprimento, ou seja, de a dívida ser de tal modo que já é impagável? Nós já estamos nessa situação. Neste momento estamos a cumprir. Não estamos, mas estamos... Com ajuda, com novos juros? É assim, nós já chegamos a essa situação há 2 anos, não é? Em 2011. Em 2011, portanto, a dívida já era insustentável, já não havia financiamentos, mas aqui há outra questão muito importante, é que os mercados atacam qualquer país também com a intenção de depois entrar no país, como estamos a assistir agora, que há fundos de investimento estrangeiros que vêm cá comprar as nossas casinhas, não é? Que são mais baratas. Portanto, os mercados também atacam os países, atacam porque também têm motivos para os atacar. Porque eu nunca vi os mercados atacar um país com uma dívida de 50% da dívida pública, ou que atinja 50%, ou 60% ou 60%. Eu só vejo os mercados atacar realmente a partir dos 90%. Ou então... Mas acabam, de certo modo, também por inflamar ainda mais um problema. Acabam por inflamar mais o problema, e a ideia é precisamente essa também. É inflamar o problema, destruir um pouco o país, e a seguir vêm fundos de investimento e compram empresas mais baratas, compram imobiliário mais barato. Quando digo imobiliário, pode ser habitações. E como é que a Europa se deixa, António, ficar no meio desses jogos dos mercados? Isto é uma coisa um bocado muito abstrata para percebermos, mas como é que uma entidade como a União Europeia se deixa ficar à mercê destes, se é que lhes posso chamar assim, predadores financeiros? Mas os europeus também são predadores. Portanto, os mercados não estão isolados, não é? Os mercados não estão do outro lado do Atlântico, ou não estão no Oriente. Os mercados é tudo o que envolve todos os países que envolvem o mundo. Uns mais fortes, outros menos fortes, mas a Europa também faz parte desse mercado. A Espanha, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra fazem parte do mercado. Os bancos centrais fazem parte do mercado. Os principais clientes dos bancos centrais, que são a banca em geral, também fazem parte do mercado. Agora, há bancos com bastante poder económico, são autênticos gigantes que conseguem controlar um pouco estes fatores. Passamos para o nosso último tema. Vamos até ao Banif. Os acionistas vão reunir a 25 de junho para deliberar o aumento de capital de 450 milhões de euros que o banco irá realizar no âmbito da operação de recapitalização deste banco, que resultou também num certo controle desta instituição pelo Estado português. Antes de mais, o que é que significa esta recapitalização de 450 milhões, quando no início do ano assistimos ao Banif a receber do Estado português 1.100 milhões de euros já para este fim? Porquê é que agora há necessidade de mais estes 450 milhões? Voltando um pouco atrás,
o responsável desta situação é o Vítor Constâncio, o o ex-governador do Banco de Portugal. Porque dizia ao país estava tudo bem e afinal estava tudo mal. Fizeram-se os testes de stress para nada. Portanto, o Banif, quem são os acionistas do Banif? O maior acionista são os contribuintes neste momento. Neste momento é um banco nacionalizado. É um banco nacionalizado. Eu creio que o Estado detém 90% do Banif. 99%, aliás, o controle de 99%, mas até ao final deste mês. Vai haver uma Assembleia Geral de quem? É uma Assembleia Geral dos contribuintes, não é? Representados pelo Portanto, Governo. Isto também quer dizer que as contas há meio ano foram muito mal feitas. Isto também quer dizer que o Banif estava na falência, estava insolvente. Há cerca de 6 meses atrás, o Banif estava insolvente. Até porque este valor, os 1.100 milhões, aliás, falava-se na altura que estava até acima daquilo que era o capital do Banif. Exatamente, portanto, o Banif não valia 1.000 milhões de euros. Se calhar 1.100 milhões de euros não valia. Provavelmente o Banif poderia valer nessa altura 200 ou 300 milhões de euros, que para um banco não é assim tanto um valor tão elevado. Perdi-me. Estávamos a falar exatamente, ele não valia, este banco não vale esse valor, então porquê que é colocado, injetado este valor no Banif? Colocado este valor, foi colocado os 1.100 milhões de euros. Tem a ver com os testes de stress? Não, é assim, isto não tem a ver porque eles não têm sido feitos, tem a ver com a falta de organização, de visão e de previsão dos próprios administradores do banco e de quem e da equipe de auditores que verificou as contas do Banif. Isto quer dizer que o Banif teve muito mais imparidades do que aquilo que estavam previstas. Mas ao que parece, a história vai continuar a desenrolar-se este mês de junho e o Estado pode recapitalizar com mais 450 milhões de euros, se bem que o banco agora vai passar para a mão de privados. Como é que isto pode acontecer? Ora bem, se houver privados que injetem 450 milhões de euros no Banif, o Estado vai lá buscá-los. Portanto, ou então há um aumento de capital e esse aumento de capital é largado aos privados. Vamos ver se isto não correr bem, se não serão os depositantes a pagar esses 450 milhões de euros. Portanto, há aqui um futuro muito incerto dentro do Banif e nós vamos acompanhá-lo até 2 a 8 dias. Então, António Meira, foi um gosto tê-lo cá. E agora as previsões do tempo para amanhã. O bom tempo continua amanhã, quarta-feira, com as temperaturas em geral acima dos 20 graus, exceto no Porto, onde a máxima é de 19 graus. Já Lisboa vai chegar aos 26 e Faro conta com 24 graus de máxima. A informação está de regresso mais logo à Regiões TV. Até lá, tenham uma boa noite.